Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quero agradecer ao Padre José Danilo, que me convidou para estar com vocês nesse retiro, nesta manhã abençoada, 14 de fevereiro de 2026, aqui na nossa querida e amada Escola Bento XVI. Nesse retiro para as mães, para as mulheres, farei duas meditações com vocês. A primeira com o tema Coerência de vida da mulher católica na educação dos filhos. E nós sabemos que todo retiro é um momento eficaz para melhorar a nossa interioridade, para nos dar esta fortaleza interior, para empreendermos continuamente a nossa batalha. E nós vamos fazer essas reflexões muito humildes, muito simples, baseada naquilo que a Santa Igreja, ao longo dos séculos, foi aprofundando sobre a pessoa humana, a antropologia cristã. O que a Sagrada Escritura, a tradição da Igreja, foi dando para nós esses elementos que definem a vida humana e, sobremaneira, o que a Igreja pensa acerca do papel da mulher, da mãe, da esposa, da consagrada na vida da Igreja. A Igreja sempre ensina que os pais são os primeiros educadores na fé, uma missão que lhes é confiada por Deus. A missão de um pai e de uma mãe não é uma missão apenas humana, é uma missão confiada por Deus. A Sagrada Escritura fundamenta este dever em Deuteronômio 6, 6 a 7, nesse grande decálogo sobre a educação no mundo judaico antigo, né? Estas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos. Certamente Jesus ouviu muito esse ensinamento do chamado Shema, escuta Israel, teu Deus quer falar. E dentro desta palavra de Deuteronômio 6, emerge esta consciência que a pessoa de Deus, que a mulher de Deus, o homem de Deus deve ter, inculcar nos filhos os mandamentos. Essa missão não nasce do Estado, não nasce do governo, mas nasce do sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio é fundamental para que a gente possa compreender a grandeza, a extensão da nossa missão como família. O Catecismo da Igreja Católica reforça que o papel dos pais na educação é de tal importância que é quase impossível substituí-los. Então, creches, orfanatos, outras instituições não são plausíveis para substituir aquilo que é a presença paterna e materna na vida das crianças, dos filhos. São João Crisóstomo, século VI, melhor quarto, já advertia sobre a inteligência com os filhos, afirmando que mesmo uma vida ordenada não isenta os pais de punição se falharem neste dever. Ele fez essa homilia sobre os Efésios falando disso, que ressaltando fundamentalmente a missão dos pais na educação dos seus filhos. A coerência de vida, a unidade entre a fé e a ação, é a base da educação cristã. Cristo adverte, Mateus 7,24: aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou
sua casa sobre a rocha. Então, minhas queridas irmãs, o exemplo silencioso de uma vida de oração e caridade é a catequese mais eficaz para a formatação do caráter da vida dos nossos filhos. A antropologia cristã vê a mulher como guardiã da vida espiritual. Gênesis 1:27. Deus criou o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. Portanto, a maternidade espiritual é uma participação no amor fecundo da Santíssima Trindade. Santa Teresa Benedita da Silva, Edith Stein, escreveu que a alma da mulher deve ser ampla para acolher tudo o que é humano, mas também profunda para que as raízes de tudo o que acolhe possam encontrar um terreno fértil. Portanto, a vocação materna reflete a caridade divina. São Paulo ensina: o amor é paciente, o amor é bondoso. Essa caridade concreta nos gestos diários educa mais profundamente que discursos. O testemunho fala, o jeito da gente ser com Deus, o jeito de sermos dentro de casa, tudo fala. Às vezes o jeito de ser, e é verdade, fala mais do que as palavras. Daí aquela frase, aquele adágio antigo de que as palavras comovem, mas são os testemunhos que arrastam as pessoas. Santa Zélia Guerin Martin, mãe de Santa Teresinha do Menino Jesus, demonstrava em suas cartas que a maior ambição de uma mãe cristã é o céu para os seus filhos, vivendo esta caridade de modo exemplar. Tanto que Santa Zélia deixou no coração das suas filhas, são todas religiosas, essa qualificação, o desejo do céu. Tanto que Santa Teresinha diz: a minha vida será fazer o bem no céu, aqui sobre a terra, né? Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, é o modelo de perseverança na oração pela conversão de seu filho, século V. E Santo Agostinho testemunha em suas confissões o seguinte: ela chorava por mim, mais do que mães choram a morte física dos filhos. Está lá no livro das Confissões, livro 3. Né? Então, a educação espiritual nasce da oração perseverante, que confia na ação da graça divina no tempo certo, mesmo sem ver frutos imediatos. Santa Mônica é um exemplo de paciência orante. 30 anos orando para a conversão de um filho imundo, não é fácil você pensar, 3 décadas, né? A conversão de Santo Agostinho foi o amadurecimento da semente de fé plantada por uma mãe. E ele reconheceu, quando se converte: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Tantos anos. E é muito bonito o que Santo Agostinho fala nas confissões sobre a sua mãe, o momento da morte da mãe, tudo aquilo que ele e o irmão conversam naquele momento derradeiro da mãe. Quanta beleza, né? Então, o testemunho materno lança uma semente de verdade que, sob a ação da graça, pode germinar e dar frutos de santidade, mesmo após longos anos de aparente aridez espiritual. A minha vocação ao sacerdócio, ela está toda enraizada no coração da minha mãe. Eu convivi com minha mãe 11 anos, quando veio a falecer de câncer. Durante quase 3 anos,
se acabando com um câncer terrível naqueles tempos que os medicamentos eram muito incipientes. Nós não tínhamos padre na nossa cidade. Mas todo mês as irmãs dominicanas de Santa Catarina de Siena iam à comunidade, ficava o final de semana, fazia a primeira sexta-feira do mês com o povo, com o apostolado da oração, e no domingo levava a comunhão para os doentes, e minha mãe era contemplada com a comunhão. E uma dessas irmãs, no dia da minha ordenação diaconal, me chamou num canto lá depois do jantar e disse: vou te falar uma coisa que eu escutei quando você era menino e eu nunca quis te falar para não influenciar a sua vocação. Sua mãe um dia disse para mim e a irmã Maria das Dores, que eram as duas irmãs, com aqueles hábitos bonitos, que ia ali levar a comunhão para minha mãe, e minha mãe disse: meu sonho era ter uma filha mulher para ser religiosa, para fazer o trabalho que as senhoras fazem. Mas como eu só tenho 3 filhos homens, então o meu câncer eu estou consagrando ele a Deus para que um dos meus filhos seja padre. Então minha vocação nasceu ali do câncer da minha mãe, né? Para mostrar para vocês a beleza da maternidade. Mãe é tudo, né? E quando a gente perde a mãe na infância, não é uma coisa fácil. Tanto que eu, como mais velho, minha mãe foi me educando. Olha, sua mãe vai morrer, vocês não vão atrapalhar seu pai casar de novo, vocês vão sofrer, porque não é fácil viver nesse mundo sem mãe, mas Nossa Senhora vai abençoar vocês, vocês vão crescer, você o mais velho cuida dos outros, e vocês vão vencer. Nunca faça mal a ninguém, nunca desonre filho dos outros. Então minha mãe foi aquele esteio, aquela catequese viva, inclusive na cama, né? Porque a mãe, minhas irmãs, cultiva a vida sacramental, pois nos sacramentos encontramos a fonte da graça. Daí que a vida católica sem os sacramentos ela é incompleta. Os sacramentos são as fontes da graça de Deus para nos aliviar, para nos curar, para nos santificar. E Jesus declara: eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer deste pão viverá eternamente. Outro dia, fazendo a primeira comunhão de um menino, filho de um casal que eu acompanhei a conversão do menino, os sacramentos da iniciação, depois o casamento, eu batizo os filhos, é o 4º filho, então o mais velho agora fez a primeira comunhão. Eu não sei quem chorava mais, se era o menino ou a mãe. A mãe ali com o filho, depois da comunhão, o menino com 7 anos, o menino emocionado com a hóstia consagrada, com Jesus no seu coração, e a mãe também. Mãe tem essa singeleza, né, do coração. A participação na Eucaristia e a confissão regular educa os filhos para a centralidade de Cristo e para a confiança em sua misericórdia, oferecendo-lhes o tesouro da amizade com Ele. Quem me preparou para a primeira comunhão foi minha mãe. Eu fiz primeira comunhão com 7 anos e 4 meses, antes do câncer dela. A gente morava no ermo da roça, e um dia eu lembro, o padre sempre a 3 meses, de cada 3 meses, celebrava na região, e geralmente almoçava lá em casa. Minha mãe era muito amiga dos padres, foi filha de Maria, e tinha aquela tradição mineira de muito amor ao sacerdote, de muito respeito aos padres. E eu me lembro dela dizer: meu filho completou 6 anos, eu tenho que prepará-lo para a primeira comunhão. Como que faz? Aí o padre foi lá no jipe velho dele, pegou um catecismo de São Pio X e deu para minha mãe, falou: prepara ele com esse catecismo. Aí mamãe foi me preparando. Todo dia escutava a consagração a Nossa Senhora Aparecida na Rádio Aparecida com o padre Vitor Coelho de Almeida. Os mais antigos lembram muito desse padre, que a Rádio Aparecida transmitia para todo o Brasil, tinha muita piedade.
E depois daquele momento, mamãe dava aquela catequese para mim, de meia hora ali. O meu irmão mais velho ficava olhando, para lá, para cá, e vendo. Até quando ela me apresentou o padre. Penso que ele esteja pronto. E o padre me fez 3 perguntinhas, e eu muito bem respondi. Então, pois bem, então na próxima missa, já vem para a primeira comunhão. Minha mãe era costureira. O amor dela de fazer a roupa para minha primeira comunhão. Uma calça azul, primeira vez que eu usei calça comprida, e a camisa branca até aqui, na roça, aquela capela simples. Então eu fui, fiz a confissão, e depois a Santa Missa, a missa no rito antigo, naquela época, 1967, ainda era a missa antiga, e assim eu fiz minha primeira comunhão. Se fosse por causa do meu pai, não faria. Meu pai era rude, não tinha fé, mas não tinha essa sensibilidade que minha mãe tinha, porque era uma filha de Nossa Senhora do Carmo, nasceu no Carmo, no Paranaíba, lá em Minas Gerais, e cresceu ali sob as bênçãos de Nossa Senhora, o escapulário. Minha mãe sempre colocava o escapulário na gente quando nascia, já pequena já colocava o escapulário. Era aquele zelo, aquele cuidado de consagrar os filhos. Então a participação na Eucaristia e na confissão regular educa os filhos, para que na vida deles o centro seja Nosso Senhor Jesus Cristo. E também para a confiança na misericórdia de Deus, oferecendo-lhes o tesouro da amizade com o Senhor. Agora de manhã, quando eu rezava, hoje dia de São Cirilo, São Metódio, do Santíssimo, né? Já rezava por esse encontro aqui, a gente fica a imaginar, a nossa amizade com Deus nunca é perfeita, nós somos sempre imperfeitos na nossa amizade com Deus. Deus é perfeitíssimo, a amizade de Deus ela é profunda, mas a nossa ainda é sempre marcada por esse peso do pecado original, da concupiscência, essa coisa toda, né, que machuca a nossa alma, né, ofende a nosso Senhor. São João Crisóstomo aconselhava: fazei de tua casa uma igreja. É a homilia que ele faz sobre os Efésios. Porque a família é a igreja doméstica. Essa frase que São João Paulo II falou nos seus encontros com as famílias. Foi um papa muito zeloso com as famílias, muito generoso para com as famílias, dando as pistas importantes do trabalho pastoral, do apostolado que a igreja deve fazer com as famílias. Até porque São João Paulo II foi também um baluarte na minha vocação, porque ele tinha uma história também muito sofrida e perdeu a mãe novo, né? Aquilo me comoveu muito quando eu, menino, ainda vi, jovem, né? Já estava nesse caminho já de buscar a Deus, quando eu vi a história do Papa, que perdeu a sua mãe, depois perdeu o pai, depois perdeu o irmão, ficou praticamente sozinho, sem parente no mundo, e dedicou o seu apostolado à família, educação das crianças, dos jovens, dos casais. Porque é na família onde a catequese começa. Por que hoje nós temos um catolicismo fraco? Porque as famílias estão fracas. Eu vejo aqui a nossa escola Bento XVI como uma grande esperança, juntamente com as centenas e centenas de escolas de ensino clássico que estão a nascer e nascendo no Brasil todo, né? Então essa formação familiar, ela é fundamental. A catequese nossa na paróquia não substitui a catequese na família, na igreja doméstica. Pelo contrário, a catequese ela é um suplemento daquilo que porventura na família não foi possível oferecer. É no lar que os filhos aprendem as primeiras verdades da fé, o amor a Nossa Senhora e a confiança nos santos, tornando-se o primeiro seminário onde as vocações são semeadas.
Outro dia mesmo, visitando uma família de 12 filhos, preparando o casamento da filha mais velha, todos juntos ali, família pobre, muito simples, muito orante da igreja. Uma que já casou-se, 2 que vão para o seminário e 2 que já iam para o convento. Família numerosa dá vocações. Por que as nossas vocações estão escassas? Porque as famílias não têm filhos. A família tem um filho só. Educa o filho para cuidar do patrimônio da casa que vai ficar quando os pais morrerem e enfia isso na cabeça dos filhos de tal maneira que os filhos acabam tendo uma alma obnubilada, fechada ao conhecimento de Deus. Isso é um prejuízo para as almas, um prejuízo muito grande para a igreja. Daí que, e aqui na nossa escola se fomenta isso, né? Filhos é o que deu, quantos Deus der. E mesmo na pobreza se educa os filhos, ninguém vai morrer de fome. As famílias antigas todas eram assim e as vocações eram muitas. Porque numa família numerosa de oração, onde a mãe é esse esteio ali com os filhos, Deus vai talhando o coração das crianças para o matrimônio santo, para o sacerdócio, para a vida religiosa consagrada, para a vida profissional, para a vida política. É ali que nasce, é na família. Vocês, mães católicas, desintoxicadas do feminismo, mulheres profundamente cristãs que vão formar seus filhos para a contribuir com a humanidade, porque nós sabemos que esse mundo é sombra, que nada neste mundo é capaz de preencher o coração humano, que só Deus pode preencher, só Deus pode preencher o coração humano. A educação cristã, ela deve ser integral, abranger a inteligência, a vontade e a afetividade. Santo Tomás de Aquino ensina que a virtude é uma boa qualidade da mente pela qual se vive retamente. Para a Suma Teológica, Santo Tomás trabalhou muito isso. Então a formação do caráter se dá pela repetição de atos bons, que geram hábitos virtuosos. E a mãe educadora guia os filhos nesse caminho de crescimento. Olha que bonito isso. Então, uma mãe, ela pensa primeiro que na sua missão de mãe, esposa e mãe, de gerar os filhos e educá-los para Deus. Essa mentalidade pagã hoje de educar os filhos para ganhar dinheiro, para tudo isso, é uma tristeza. Eu fico vendo esses escândalos agora na República Brasileira, que é de chorar a alma, gente batizada. Gente que tem raiz católica, mas certamente não foi educada essa gente para o céu, não foi educada para as virtudes. Não é pecado você ser rico, você ter bens, mas desde que esses bens sejam para louvor e glória de Deus, não a glória humana. A catequese familiar se apoia na oração, no exemplo e no diálogo. A oração em família une os corações. O exemplo dos pais convence e o diálogo permite orientar com sabedoria. O Salmo 103 recorda: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. A mãe revela esse rosto misericordioso de Deus, acolhendo e amando incondicionalmente, corrigindo, aquela firmeza, mãe firme, às vezes silenciosa, mas de um caráter tão bem solidificado que as crianças sabem obedecer. Eu não lembro da minha mãe gritar com a gente, mas o olhar dela já falava tudo, a firmeza. A tradição cristã alerta contra visões materialistas da educação, que ignora a vocação do homem à eternidade. Vocês vão nas universidades, nas escolas,
é tudo olhando para baixo. Ninguém olha para cima. É só olhando aqui para baixo. Como eu vou ganhar dinheiro, como eu vou ter resort, como eu vou ter barcos chiques, como eu vou ter mansões, como eu vou ter dinheiro para ir para as ilhas gregas, fazer festa, ir para Sorbonne, para França. É assim. Isso é uma desgraça terrível, né? Educar os filhos para o coxo. Os porcos não olham para cima, olham somente para a terra, para o coxo e para a lama. Então, uma família que não educa seus filhos para a eternidade, infelizmente vai conduzi-los nesse nível. E São Paulo adverte na carta aos Colossenses 2,8: cuidado para que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens e não segundo Cristo. Porque as crianças hoje, se têm acesso às mídias, elas vão acabar sendo influenciadas pela vã filosofia, pelos vãs ensinamentos. Toda pedagogia que exclui Deus é, em última análise, desumana, pois priva o homem de sua verdade mais profunda, que é a eternidade. A Escola Bento XVI é para ensinar a ciência que não se torna um obstáculo às almas das crianças que aqui vão crescendo ao encontro com Deus. Uma ciência sem Deus é uma lástima. Uma ciência que respeita Deus, ela edifica, ela forma a pessoa na sua integralidade. Ambientes culturais modernos, influenciados pelo materialismo, reduzem a educação a um instrumento ideológico para projetos de engenharia social. É o que nós estamos vendo em nossos tempos. Tais projetos, associados à Revolução Cultural Marxista, buscam desconstruir a família. E aqui é bom vocês ter presente que os mestres da suspeita, como os chamava São João Paulo II, eles já morreram, o corpo, mas as ideias malignas continuam. Semana passada mesmo, uma mãe aqui da igreja veio me perguntar: minha filha entrou na faculdade e está me pedindo para comprar um livro de Nietzsche. O que o senhor acha disso? Mas ela sabe quem é Nietzsche? Nietzsche é um ateu que lutou contra a religião, debochava de Deus e dizia: eu matei Deus e criei o Superman. Esse desenho do Superman é baseado nisso, o super-homem. Nós precisamos criar o super-homem, não Deus. Resultado, não foi para frente. É interessante que esse sujeito influenciou muita gente. Numa das viagens do nosso imperador Dom Pedro II para a Áustria, ele teve a oportunidade de viajar horas e horas no trem ao lado de Nietzsche. Nos diários de Nietzsche, ele diz que andei com um homem de uma cultura invejável. Eu não sei o que Dom Pedro II falou com ele, porque Dom Pedro II, quando visitava as escolas católicas, fazia as perguntas de catecismo para as crianças, né? Eu não sei o que ele perguntou para Nietzsche, que era um ateu, né? E Nietzsche até hoje continua matando a fé no coração de muitos jovens, de muitas pessoas. Quando ele morreu, um gaiato lá em Nova York pichou num daqueles viadutos da cidade a seguinte frase: Deus avisa, : Nietzsche morreu. Porque ele disse: eu matei Deus. Deus avisa, Nietzsche morreu. São João Paulo II diz: todos que atentam em querer matar Deus morrem, acabam se matando a si mesmo, porque a nossa vocação, gente, é a eternidade. Dentro de nós existe um signo, um sinal que aponta para a eternidade, porque nós temos a centelha de Deus
no coração, já nascemos com ela dentro de nós. Esses projetos de materialista que visam a desconstruir a família, eles precisam ser conhecidos por nós. Acho que vocês aqui, muitas de vocês, com a graça da nossa escola, vocês estão entrando também no ambiente cultural, da reflexão. A gente precisa conhecer os inimigos da fé. Precisa conhecer Antônio Gramsci, um comunista que diz: não vamos trazer o comunismo para o mundo com armas, com metralhadoras, com tanques. Nós vamos trazer o comunismo, implantar o comunismo através da cultura. Olhe para as nossas universidades, sobretudo as particulares, e vocês entendem o que é isso. Em nome da cultura, se mata Deus, se mata os valores da família. A educação cristã responde com a luz do Evangelho. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Afirmando a dignidade da pessoa humana criada por Deus. E você, mãe, você, mulher, tem esse papel maravilhoso de acrisolar no coraçãozinho dos seus filhos essa graça da marca de Deus com o cinzel da fé. Impressionante isso. A Revolução Cultural Marxista propõe uma leitura da realidade centrada na luta de classes, desconstruindo instituições como a escola, como a família e a religião. Homem contra mulher, brancos contra negros, indígenas contra os brancos, alunos contra os professores, minorias contra as maiorias. Isso vai crescendo. A gente olha para o Brasil e está muito presente. Agora mesmo, no dia da consciência negra, eu fiz questão de escutar o que os negros de direita diziam. Coisas impressionantes. Porque nós temos pessoas muito capazes que desmontam esses pensamentos torpes, inclusive dentro da comunidade negra. Impressionante. Então, enquanto há um discurso do marxismo cultural que quer destruir e colocar na nossa cabeça que aquilo que a igreja ensina não vale nada, a gente tem muita gente hoje, inclusive jovens, defendendo os valores cristãos. E está crescendo. Juventude que não quer esse mundo aí, esse mundo de lambança, esse mundo de culto ao corpo, às drogas. A visão cristã, porém, recorda que a dignidade humana transcende as estruturas econômicas. Por que os nossos governos não dão certo? Porque eles tiraram a dimensão sobrenatural da realidade humana. Por que a Polônia hoje é um país que dá certo? Que dá gosto você ir naquele país? Dá gosto você olhar as cidades da Polônia? Dá gosto de manhã você ver os professores que vêm puxando numa mão os meninos, noutra as meninas da escola, para fazer a adoração do Santíssimo antes de entrar na sala de aula, na igreja. Quando as escolas não têm a capela, eles trazem. Porque a fé é tudo. Daí essa loucura para desconstruir o ocidente cristão, a arte cristã, a filosofia cristã, os ensinamentos da igreja, porque essa é uma estrutura marcada pelo sobrenatural que dá ao ser humano o real sentido da vida, a partir do mistério da cruz. Então hoje nós temos universidades que são afrontas a Deus, muitas coisas estranhas que a gente vê. E São Paulo nos ensina: a nossa pátria está nos céus. Filipenses 3:20. Nossa pátria está nos céus.
A educação cristã forma cidadãos do céu aqui na terra, não militantes de uma causa terrena. São João Paulo II advertiu que a cultura precisa respeitar a verdade integral do homem. Qual que é a verdade integral do homem? Que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, corpo e alma. O corpo vem dos nossos filamentos genéticos, herdados dos nossos pais, mas a alma vem de Deus. O ser humano não é daqui de baixo. Como diz o filósofo e teólogo Lucas, na Espanha, o ser humano é o quê? Um espírito criado por Deus encarnado no corpo. Nós passaremos por aqui. Na carta Redemptor Hominis, cíclica, Papa João Paulo afirmou: o homem não pode viver sem amor. A educação cristã é uma escola de amor, que forma pessoas livres e capazes de se doar, e não meros instrumentos a serviço de uma ideologia que despreza a dignidade transcendente da pessoa. Uma educação que não olha para a transcendência, ela deforma. A mãe educadora tem missão de ajudar os filhos a discernir os discursos que negam a transcendência. São Paulo nos exorta: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Romanos 12, 2. Esse discernimento exige uma sólida formação da inteligência e uma fé esclarecida. E a mãe cristã é a primeira sentinela que protege a alma de seus filhos. Vamos guardar essa frase. A mãe é a primeira sentinela que protege a alma dos seus filhos. Nas empresas, nos lugares onde se tem os valores, há sempre uma guarita, onde tem um guarda de sentinela, bem armado, para evitar que alguém entre ali e rouba os valores, ouro, dólares. Quais são os valores da nossa família? Nossos filhos. Então a mãe é essa sentinela que vigia. Por isso que a mãe morre para defender seus filhos. Isso é extraordinário. A coerência de vida exige uma moral sólida, fundamentada na palavra de Deus. Porque Nosso Senhor ensina em Mateus 5,14: vós sois a luz do mundo. Em meio à confusão cultural, a mulher cristã, católica, com sua fidelidade à verdade, torna-se uma referência luminosa. Por isso, minhas filhas, não se abata quando alguém as critique. Às vezes a mãe de vocês que é feminista, a avó feminista, a tia feminista, que critica vocês por causa da maneira de vocês educar os seus filhos, a maneira de vocês se comportar, a maneira de vocês se vestirem. Quando vocês receberem essas críticas, põe no coraçãozinho de vocês o seguinte: eu estou certo. E quando a gente é criticado por pessoas que estão contaminadas com esta realidade, isso para nós é incentivo a gente a continuar. Nós estamos no caminho certo. E uma mãe cristã sabe que a vida é isso aqui, é cruz, é você sofrer e amar todos os dias, como nos ensinou Santa Teresinha do Menino Jesus. A santidade deve ser a nossa marca. E a vida luminosa de uma mãe católica se torna cada vez mais um evangelho vivo, como o de Santa Catarina de Siena, do século XII, mulher de extraordinária fortaleza que iluminou o seu tempo. Essa mulher que não sabia escrever
e deixou livros maravilhosos escritos pelos seus copistas, que atendeu reis, príncipes, rainhas, homens poderosos, pessoas simples, padres, seminaristas, e atendeu papas. E a eles escreveu muitas cartas. O seu livro, com as 72 cartas de Santa Catarina de Sena ao Papa, é uma preciosidade que brota do coração de uma mãe espiritual, porque Santa Catarina de Sena foi uma mulher consagrada a Deus. Não era freira, mas foi uma mulher casta, celibatária e mãe espiritual, sobretudo os sacerdotes. Um grande exemplo. Porque a santidade se realiza na fidelidade às pequenas coisas do dia a dia. Santa Teresa d'Ávila, no século XVI, no seu livro das Fundações, recorda: também entre as panelas anda o Senhor. É triste quando você escuta uma mulher, a mãe, dizer: eu detesto cozinhar. Nunca faz um café para os filhos, nunca faz um guisado para o marido que chega cansado do trabalho. Porque as mãos de uma mulher de Deus, que prepara a refeição, que prepara os alimentos, são mãos também orantes, porque Deus, como diz Santa Teresa d'Ávila, anda entre as panelas. Quando você está trocando o menino, levanta de madrugada para fazer o chá de poejo, de noz moscada para o menino que está com cólicas, Deus anda no meio de tudo isso. É aquilo que São Bento diz, né? Ora et labora, reza e trabalha, quer dizer, a oração que santifica o trabalho. E São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei, vai dizer isso, né? A santificação pelo trabalho. A mãe de família que busca a santidade em seus afazeres domésticos, oferecendo tudo a Deus com amor, está construindo um lar santo e formando filhos santos, como nos mostra o exemplo do jovem santo beato Carlo Acutis. Carlo Acutis converteu os pais. Aqui na catedral eu tive o caso de uma menina de 5 anos de idade, menina mística. Hoje tem esse fenômeno de crianças místicas e é muito presente isso. Ela botou na cabeça dos pais que eles não iriam para o céu se não casassem na igreja. De 5 anos. E os pais casaram. São Carlo Acutis também. A mãe dele dá esse exemplo, né? O filho converteu a família. A educação integral inclui a formação para a beleza. Hoje nós vivemos um mundo da subcultura da feiura. Não tem uma obra de arte hoje modernista da modernidade que você contemple alguma coisa. Sempre a angústia não resolvida por trás. Você vê essas obras de arte, tem uma obra ali entre Brasília e Valparaíso, um troço lá, os homens de ferro agachados. Eu até hoje não sei o que aquilo significa, mas para o mundo esquerdista é arte. É uma agressividade, tem as pontas. Hoje é tão ridículo que se um cavalo for passando na rua onde tem uma lata de tinta, borrar o rabo dentro da tinta e batê-lo na parede, isso vira obra de arte. Ou seja, a beleza está sendo desconstruída. Basta ver o jeito que o povo hoje, tem pessoas que pagam para ser feio hoje. A feiura. Meu Deus do céu. Porque o cristianismo, a fé, ela traz uma beleza. É interessante que a arte cristã, ela é uma arte que aponta para a sobrenaturalidade. Mesmo você vê as artes católicas renascentistas, até o nu renascentista, que está muito presente ali na Capela Sistina, no Vaticano,
ele é um nu que não tem maldade. Te leva a pensar nessa realidade de Deus. O homem, para ser de Deus, precisa estar despojado. Eu, quando visito museu, a parte moderna, eu passo ao largo, porque não tem nada a dizer para nós, a não ser a angústia de um ser humano que perdeu o rumo. Está igual Apolo 11, quando perdeu o rumo na volta para a Terra. E os astronautas não sabiam o que fazia, até que resolveram, não tem que apontar ela para o Sol, vamos apontar para o Sol quem chega. E apontaram a nave para o Sol e descobriram a rota da órbita da Terra. Então, a vida hoje, se não for apontada para o sol de justiça, que é Cristo, como fala o Apocalipse, não vai muito longe. A arte, a música e a literatura autênticas elevam o espírito. A mãe que sabe escolher o belo para seus filhos contribui para a formação humana e cristã. Ensinar as crianças a descobrir a beleza. O Brasil Paralelo tem 3 episódios chamado a Primeira Arte, é sobre a música. Vale a pena. Vale a pena assistir. A mim ajudou muito. A Primeira Arte, a música. O que os pais hoje pagãos trazem para os filhos? As músicas do mundo. Músicas com mensagem subliminar. Músicas que já têm elementos satânicos. Isso vai entrando sorrateiramente na cabecinha das nossas crianças e elas depois dão feedback. Feedback é responder aquilo que foi proposto. O mundo propõe silenciosamente. E a resposta vem pelo comportamento. Satanismo, uso de droga, prostituição, desvairamento sexual e tudo mais. Corrigir não é negar a liberdade, mas formar a consciência para o bem. São João Bosco, grande educador, ensinava que a educação é coisa do coração, é de dentro. E que é preciso corrigir com amor e firmeza, sem ira. Você nunca pode corrigir com ira. Minha mãe tinha uma sabedoria, ela às vezes deixava para corrigir a gente 1 dia, 2, 3 dias depois da arte. E a gente já sabia, era aquela dor no coração, que hora que vai vir. Era só dizer, depois nós vamos ver isso. Aquilo já gelava a alma. 1 dia, 2 dias, às vezes você acordava na hora que deitava, vamos ter o acerto agora daquilo que você fez de errado. Dava as palmadas, as guaspadas e depois ensinava por quê. Por quê? Eu digo para vocês, eu não tenho nenhum trauma disso, da educação dura do meu pai e da minha mãe. Não tenho. Não tenho nenhum trauma do meu pai que levava a gente aos 5 anos de idade para a roça. Mesmo para não fazer nada, mas para aprender a trabalhar olhando ele fazer. Ficava lá no rancho da roça, tinha crescendo, já buscava água na cabaça, lá no córrego. É assim. A família se torna uma igreja doméstica quando vive a comunhão sacrificial. São Paulo exorta: marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Efésios 5, 25. E as mulheres que sejam submissas aos seus maridos. Ah, mas é um absurdo. O feminismo acha um absurdo. Mas é muito mais exigente do homem que ter que morrer pela mulher como Cristo morreu na cruz.
Os filhos aprendem o que é o amor observando o amor concreto, fiel e fecundo de seus pais. O testemunho de um casal que se ama e reza junto é a mais eficaz escola do amor. A coerência e a sabedoria da mãe são a base da estabilidade do lar. O livro de Provérbios 14:1 afirma: a mulher sábia edifica sua casa. A mulher sábia é aquela que teme ao Senhor e governa sua casa com prudência e amor. A presença serena, como a de Santa Sílvia, mãe de São Gregório Magno, que se torna um refúgio seguro para a família. A presença espiritual da mãe orienta silenciosamente as escolhas dos filhos. Jesus nos ensina: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6:21. A mãe que faz de Deus o seu tesouro ensina os filhos com a própria vida a buscar as coisas do alto e a colocar Deus em primeiro lugar. Basta a gente ler o testamento de São Luís, rei da França, ao seu filho, né? Fala disso. Lindo. Em tempos de relativismo, a educação cristã forma inteligências críticas e uma fé madura, capaz de dar as razões de sua esperança. 1 Pedro 3,15. A mãe cristã é a primeira artífice desta formação integral, que une fé e razão, piedade e cultura, para que seus filhos não se deixem levar pelas opiniões dominantes. A missão educativa da família encontra apoio na comunidade eclesial, na igreja. Os Atos dos Apóstolos descrevem a primeira comunidade assim: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão fraterna e na fração do pão e nas orações. Atos dos Apóstolos 2:42. A família que se insere na vida da igreja encontra nela a força e a luz para perseverar em sua missão. A pedagogia cristã imita a paciência de Deus. Cristo nos convida: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11:29. A mãe educadora precisa cultivar esta mesma paciência, sabendo que a formação de uma alma é uma obra de arte, que leva tempo. A paciência é fruto da caridade e da esperança. A mulher coerente transforma seu lar em um espaço missionário que irradia esperança de Cristo. Sua casa se torna um lugar de acolhida e de oração, um oásis de paz. Deste modo, a missão educativa da mãe se expande e se torna um fermento de evangelização na sociedade. A educação na fé exige perseverança e fortaleza diante das crises culturais que buscam minar a família. A mulher cristã não desanima, pois sua força vem de Deus, revestida da armadura de Deus. Efésios 6:11, uma passagem muito importante para nós. Porque a mulher cristã, ela persevera na luta, salva seu casamento, confia na vitória final de Cristo e sabe que há uma vitória do bem sobre o mal. O testemunho materno prepara o coração das novas gerações para um encontro com Cristo. A lembrança do amor e da piedade de uma mãe pode levar um filho de volta à fé. Santa Brígida da Suécia, mãe de 8 filhos, entre eles Santa Catarina da Suécia, é um exemplo de mulher que soube conciliar a vida familiar
com uma profunda vida de oração. A coerência não significa perfeição sem falhas, mas fidelidade constante no caminho. A disposição de sempre se levantar após as quedas, com humildade e confiança. A mãe coerente é aquela que reconhece suas fraquezas e busca incansavelmente conformar sua vida à vontade de Deus. É essa fidelidade que edifica. Concluímos invocando Nossa Senhora. Em Lucas 2,19, ela guardava todas estas coisas, meditando-as em seu coração. Tudo a respeito de Jesus, ela guardava e meditava no coração. Ela é o modelo sublime da educadora cristã. Que ela, a Santíssima Virgem do Sim Corajoso, nos ensine a acolher a palavra de Deus, a gerar Cristo para o mundo, a guiar nossos filhos e a permanecer fiéis até o fim. Assim seja. Amém.